Sim. Tá bom. Olhem só. Rachel has just gotten a cat and Ross and Joey do not react the way she was expecting. Find out what happens and learn some conversational Portuguese. Oi, gente. Oi. A Mônica tá aqui? Não. Tá, olha, eu comprei uma coisa que eu acho que a Mônica não vai gostar. Vai parecer uma loucura, mas é uma coisa que eu queria desde pequenininha. Você comprou Sean Cassidy? Não, bem que eu queria. Beleza, prontos? Sim. Tá bom. Olhem só. Meu Deus, que é isso? Que negócio é esse? É um gato. Oi, gente. Oi. A Mônica tá aqui? Oi, gente, a Mônica tá aqui? Oi, gente, a Mônica tá aqui? Oi, gente. Oi, gente. A Mônica? A Mônica tá aqui? Tá aqui? Gente is a colloquial version of the word pessoas, which means people. So when talking about people at a party, you could say tinha muita gente na festa. There were a lot of people at the party. But in Brazilian Portuguese, gente is also often used in a casual context to address a group of people, similar to saying guys or folks in English. And this is what Rachel does in this scene. It's common to hear people say, Oi, gente, which means hi guys or hi folks. Oi, gente. Oi. A Mônica tá aqui? Não. Tá, olha, eu comprei uma coisa que eu acho que a Mônica não vai gostar. Tá, olha, eu comprei uma coisa que eu acho que a Mônica não vai gostar. Tá, olha, eu comprei uma coisa que eu acho que a Mônica não vai gostar. Tá, olha. Tá, olha. Eu comprei. Eu comprei uma coisa que eu acho. Uma coisa que eu acho que a Mônica não vai gostar. Que a Mônica não vai gostar. Tá, olha, eu comprei uma coisa que eu acho que a Mônica não vai gostar. Vai parecer uma loucura, mas é uma coisa que eu queria desde pequenininha. Vai parecer uma loucura, mas é uma coisa que eu queria desde pequenininha. Vai parecer uma loucura, mas é uma coisa que eu queria desde pequenininha. Vai parecer uma loucura. Vai parecer uma loucura, mas é uma coisa que eu queria desde pequenininha. Que eu queria desde pequenininha. If we watch the same video on FluentU, a handy app for learning Portuguese with real-world content, when we hover over vai parecer, we can see that in this context, it means to seem or to look. In Portuguese, it's often used to express an opinion or impression about something. For example, isso parece interessante means this seems interesting. When talking about appearance, you could say você parece cansado, which means you seem or look tired. So in this clip, Rachel talks about how what she's doing parece loucura, so it seems crazy, but it's something that she has wanted since pequenininha. Pequenininha is referring to when she was very little. Vai parecer uma loucura, mas é uma coisa que eu queria desde pequenininha. Você comprou Sean Cassidy? Você comprou o Sean Cassidy? Você comprou o Sean Cassidy? Você comprou? Você comprou o Sean Cassidy? O Sean Cassidy. Você comprou Sean Cassidy? Não, bem que eu queria. Não, bem que eu queria. Não, bem que eu queria. Não,
Não. Bem que. Eu queria. Eu queria. Eu queria literally translates to I wanted, but in Brazilian Portuguese, it's commonly used to express wishes. For instance, eu queria ganhar na loteria. I wish I could win the lottery. When we add bem que to eu queria, we get an expression that emphasizes the desire, but it's usually for something that is not likely to happen or has not happened. For example, you might hear someone say, bem que eu queria ir pra festa, mas tenho que trabalhar, which means I wish I could go to the party, but I have to work. In this clip, Rachel wishes she had bought Sean Cassidy, the complete sentence being, bem que eu queria ter comprado o Sean Cassidy. She omits the end of the sentence to avoid repetition and because it's obvious what she's talking about. Não, bem que eu queria. Beleza, pronto? Beleza literally translates to beauty. However, in everyday language, it's often used as a way to say, okay, cool, or fine. For example, if someone tells you, vou chegar atrasado, I'm gonna arrive late, you can respond with, beleza, okay. Speaking of arriving late, here's a cultural tip. When you are in Brazil and some friends invite you over for a drink, don't sweat the timing. Punctuality isn't usually top priority. It's expected for people to show up around 20 to 30 minutes after the agreed upon time. Another example could be, vamos no cinema hoje? Let's go to the movies today. Beleza, que horas? Cool, what time? Beleza, prontos? Aham. Tá bom. Olhem só. Olhem só literally translates to look only or look just, but that doesn't make sense. When we click on Olhem só in FluentU's interactive subtitles, we can see that it actually means check it out. Like in this example sentence, olhem só o eclipse. Check out the eclipse. An even more casual phrase used in daily conversations, especially among younger generations, is dá uma olhada. It's very similar to check it out. Like in this example, dá uma olhada nessa foto que tirei durante a viagem. Take a look at this picture I took during the trip. Olhem só. Meu Deus, que isso? Que negócio é esse? Meu Deus, que é isso? Mas que negócio é esse? Meu Deus, que é isso? Mas que negócio é esse? Meu Deus, que é isso? Que é isso? Mas que negócio é esse? Mas que negócio é esse? Let's break down this expression. Negócio can be business, but in this particular context, since Ross is clearly not talking about business, negócio actually means thing, so it's a synonym for coisa. When we add mais que at the beginning, we emphasize whatever comes after, in this case, negócio. The translation will vary depending on what we're talking about. In this case, it's similar to what in the world is that or what the hell is that? Here's another example. Mas que barulho é esse? Which means what on earth is that noise? It's important to note that this phrase is very informal and mostly used in casual conversation. Ross is clearly shocked at Rachel's cat since it doesn't look like a typical cat. Meu Deus, que isso? Que negócio é esse? É um gato. Isso não 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 é. Isso não é. Um gato. Um gato. Isso não é um gato. Não, é sim. E por que ele tá do avesso? E por que ele tá do avesso?
E por que que ele tá do avesso? E por que? E por que que ele tá do avesso? Do avesso. Do avesso is a Portuguese phrase that means inside out. It can be literal, like when Ross says it, or in this example. Sua blusa está do avesso. Your shirt is inside out. But it's often used to describe something that is not in its usual state or order. For example, you might say, minha vida está do avesso, which means my life is upside down. Since the cat doesn't have any fur, it looks like it's literally do avesso. E por que ele tá do avesso? Me desculpem, garotos, mas este aqui é um gato puro, de raça Sphinx. Me desculpem, garotos, mas este aqui é um gato puro de raça Sphinx. Me desculpem, garotos, mas este aqui é um gato puro de raça Sphinx. Me desculpem, garotos. Me desculpem, garotos. Mas este aqui é um gato puro. Um gato puro. De raça Sphinx. De raça Sphinx. Puro means pure, and when we use it in the context of animals, like in gato puro, we're talking about the breed, in this case, a purebred cat. Raça is the Portuguese word for breed, so when we pair that with gato puro, we emphasize the fact that the lineage doesn't have any mix. In a conversation, you might hear someone say, eu tenho gato puro, ele é de raça persa, which means I have a purebred cat, he is a Persian breed. The opposite of a purebred cat or dog would be vira-lata, which literally translates to turn can, which references how stray cats and dogs are always turning cans to look for food. Brazil is packed with vira-latas. You will definitely see some wherever you go. Me desculpem, garotos, mas este aqui é um gato puro, de raça Sphinx. Quanto foi que você pagou por isso? Quanto foi que você pagou por isso? Quanto foi que você pagou por isso? Quanto foi que você pagou? Quanto foi que você pagou? Por isso. Por isso. Quanto foi que você pagou por isso? Bom, foi meio caro, mas eu até que fiz um bom negócio. Bom, foi meio caro, mas eu até que fiz um bom negócio. Bom, foi meio caro, mas eu até que fiz um bom negócio. Bom. Bom. Foi meio caro. Foi meio caro. Mas eu até que fiz um bom negócio. Fiz um bom negócio. You probably know meio as half or middle. For instance, o restaurante fica no meio da cidade. The restaurant is in the middle of the city. But if we hover over meio in FluentU, we can see that it actually means a little or kind of. So in this context, it has a completely different meaning. Me sinto meio mal pelo que aconteceu. So, meio caro is a common way to express that something was not extremely expensive, but it wasn't cheap either. You'll see meio used all the time in casual conversations. And this is why learning Portuguese with FluentU is so effective. You learn with authentic videos like movie scenes, TED Talks, and music videos. So you save time by learning Portuguese with how it's actually spoken by natives. As you can see, FluentU automatically gives you context-specific definitions and example videos. So it's impossible to get lost. Plus, to check your comprehension and pronunciation, after each video, there's a personalized quiz and speaking questions. You can try it out for free for 2 weeks, and after that, don't miss out on FluentU's big sale. Click on the link below and FluentU will have you speaking Portuguese in no time. Bom, foi meio caro, mas eu até que fiz um bom negócio. É? Quanto? $1.000.
Por um gato. Isso não é um gato. Isso não é um gato. Isso não é um gato. Isso não é. Isso não é. Um gato. Um gato. Isso não é um gato. Tá, escutem, garotos da bola. Tá, escutem, garotos da bola. Tá, escutem, garotos da bola. Tá, tá. Escutem. Escutem. Garotos. Garotos. Da bola. Da bola. Tá, escutem, garotos da bola. A minha avó tinha um desse quando eu era pequena e era a coisa mais fofa do mundo. Era tão lindo. A minha avó tinha um desse quando eu era pequena e era a coisa mais fofa do mundo. Era tão lindo. A minha avó tinha um desse quando eu era pequena e era a coisa mais fofa do mundo. Era tão lindo. A minha avó tinha um desse. A minha avó tinha um desse. Quando eu era pequena. Quando eu era pequena. E era a coisa mais fofa do mundo. E era a coisa mais fofa do mundo. Era tão lindo. Era tão lindo. Mais typically means more, but in Brazilian Portuguese, it's used as both a comparative and superlative. So, mais fofa is Portuguese for cuter or most cute, depending on the context. In this case, Rachel is using it as a superlative since she's comparing it to all the other cats in the world. Era a coisa mais fofa do mundo. It was the cutest thing in the world. When using mais as a comparative, don't forget to use que after the adjective. For instance, o seu cachorro é mais fofo que o meu, which means your dog is cuter than mine. A minha avó tinha um desse quando eu era pequena e era a coisa mais fofa do mundo. Era tão lindo, ele ficava no meu colo o dia inteiro. Ele ficava no meu colo o dia inteiro. Ele ficava no meu colo o dia inteiro. Ele ficava. Ele ficava no meu colo. No meu colo. O dia inteiro. O dia inteiro. Ficava is the imperfect form of the verb ficar, which can mean to stay or to remain. In this context, ficava is in a verb tense that expresses a past habit or a situation that used to happen regularly, similar to how we would use used to in English. So, ele ficava no meu colo o dia inteiro means he used to stay in my lap all day long. Here's another example. Eu ficava muito nervosa antes de provas, which means I used to get very nervous before tests. Ele ficava no meu colo o dia inteiro e eu pegava um cadarço e arrastava para ele ir atrás. E eu pegava um cadarço e arrastava para ele ir atrás. E eu pegava um cadarço e arrastava para ele ir atrás. E eu pegava. E eu pegava um cadarço. Um cadarço. E arrastava. E arrastava para ele ir atrás. Para ele ir atrás. Now, ir atrás in Portuguese means to go after or to follow. It's often used to describe someone or something pursuing or following another. For example, you might say, o cachorro foi atrás da bola, which means the dog went after the ball. A commonly used synonym for ir atrás that demonstrates more urgency would be correr atrás, run after. It's used when you are trying really hard to pursue something. For instance, ela decidiu correr atrás do emprego dos seus sonhos. She decided to pursue the job of her dreams.
In this scene, we're using the literal meaning of ir atrás since the cat is quite literally going after the shoelace. Speaking of correr atrás, if you want to easily access all of these explanations and have them on hand, make sure to download the free PDF guide. The link is in the description. E eu pegava cadarço e arrastava para ele ir atrás. Tem gatos de graça que também fazem isso. Tem gatos de graça que também fazem isso. Tem gatos de graça que também fazem isso. Tem gatos de graça. Tem gatos de graça que também fazem isso. Que também fazem isso. De graça means for free. It's a common phrase used in Portuguese when something doesn't have a cost or charge. For example, you might hear someone say, eu consegui estes ingressos de graça, which means I got these tickets for free. A more formal version would be using the word gratuito, which also means free. You'll usually see this used more in official announcements. For instance, a biblioteca disponibiliza acesso gratuito à internet. The library provides free internet access. Tem gatos de graça que também fazem isso. Isso não é gato. Olha, eu tô muito feliz com ele, tá legal? Olha, eu tô muito feliz com ele, tá legal? Olha, eu tô muito feliz com ele, tá legal? Olha, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz com ele. Com ele. Tá legal? Tá legal. Tá legal is a phrase that literally translates to, is this cool? But it's actually used as a synonym for okay. It's a casual way to ask for someone's approval or agreement in a conversation. For example, you might hear someone say, eu não vou poder ir ao parque, tá legal? Which means I won't be able to go to the park. Is this okay? In the context of this clip, it's obviously a rhetorical question. Rachel isn't asking them if they are okay with a cat. She's just emphasizing that she's happy with it. Olha, eu tô muito feliz com ele, tá legal? Eu não ligo pro que vocês pensam. Eu não ligo pro que vocês pensam. Eu não ligo pro que vocês pensam. Eu não ligo. Eu não ligo. Pro que vocês pensam. Pro que vocês pensam. Não ligo translates to I don't care or I don't mind. It's a casual way to express indifference or lack of concern about something in Portuguese. For example, you might hear someone say, não ligo para o que eles dizem, which means I don't care about what they say. Or you could ask someone, você liga se eu comer antes de você? Do you mind if I eat before you? A more formal alternative would be using the reflexive verb importar. So Rachel could have said, eu não me importo pro que vocês pensam. Legal, eu não ligo pro que vocês pensam. Eu vou arrumar uma casinha pro Sr. Whiskerson. Eu vou arrumar uma casinha pro Sr. Whiskerson. Eu vou arrumar uma casinha pro Sr. Whiskerson. Eu vou arrumar. Eu vou arrumar. Uma casinha pro Sr. Whiskerson. Uma casinha pro Sr. Whiskerson. Arrumar typically means to arrange or to fix something. In Brazilian Portuguese, it's often used in the context of cleaning or organizing a space, but it can also mean to fix or repair something that's broken. For example, you might say, vou arrumar meu quarto, which means I'm going to clean up my room. Or, preciso arrumar meu carro, which means I need to fix my car. In the given sentence, eu vou arrumar uma casinha pro Sr. Whiskerson, it means I'm going to arrange a little house for Mr. Whiskerson. Another example could be, eu vou arrumar algo para fazer esse final de semana. I'm gonna arrange something to do this weekend. Eu vou arrumar uma casinha pro Sr. Whiskerson. Ué, oi,
chamar ele do quê? De peludinho? Ué, eu ia chamar ele do quê? De peludinho? Ué, eu ia chamar ele do quê? De peludinho? Ué, eu ia chamar. Eu ia chamar. Ele do quê? Ele do quê? De peludinho? De peludinho. Ia chamar is a phrase that means was going to call. Remember that chamar is typically used to talk about calling someone a certain name, getting someone's attention, or inviting someone. So we don't use it when phoning someone. That would be the verb ligar. In the context of the clip, Rachel is talking about what she will call the cat. She uses chamar with the verb ia, which we use when talking about something you were planning to do in the past but did end up doing. So similar to was going to. For example, you might say, ela ia chamar você para jantar, mas você já tinha planos. Which means she was going to invite you to dinner, but you already had plans. Or, eu ia ir para a academia, mas começou a chover. I was going to go to the gym, but it started to rain. Oi, gente. Oi. A Mônica tá aqui? Não. Tá, olha, eu comprei uma coisa que eu acho que a Mônica não vai gostar. Vai parecer uma loucura, mas é uma coisa que eu queria desde pequenininha. Você comprou o Sean Cassidy? Não, bem que eu queria. Beleza, prontos? Aham. Sim. Tá bom. Olhem só. Meu Deus, que é isso? Que negócio é esse? É um gato. Isso não é um gato. Não, é sim. E por que ele tá do avesso? Me desculpem, garotos, mas este aqui é um gato puro, de raça Sphinx. Quanto foi que você pagou por isso? Bom, foi meio caro, mas eu até que fiz um bom negócio. É? Quanto? $1000. Por um gato? Isso não é um gato. Tá, escutem, garotos da bola. A minha avó tinha um desse quando eu era pequena e era a coisa mais fofa do mundo. Era tão lindo, ele ficava no meu colo o dia inteiro. E eu pegava um cadarço e arrastava pra ele ir atrás. Tem gatos de graça que também fazem isso. Isso não é um gato. Olha, eu tô muito feliz com ele, tá legal? Eu não ligo pro que vocês pensam. Eu vou arrumar uma casinha pro Sr. Whiskerson. Ué, eu ia chamar ele do quê? De peludinho? Don't forget to comment down below which video you'd like to learn Portuguese with next. Até logo!